noite. O governador do estado e uma série de entidades estão articulados na pressão sobre a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na tentativa de que o Planalto dê sinal verde para o Senado finalmente votar a mudança no índice de correção da dívida dos estados. Como os juros atuais estão bem mais baixos do que quando a dívida foi renegociada, a aprovação do projeto representaria um alívio nas contas gaúchas. O Ministério da Fazenda teme que a mudança na correção desses contratos prejudique a imagem do país perante organismos econômicos internacionais. O que a renegociação da dívida pode representar ao Estado? É realmente a salvação da lavoura? Ou faltaria muito ainda para o Rio Grande recuperar a capacidade de investimentos? Algumas questões para o Conversas Cruzadas, que está começando. A situação começou em 1998, quando o governo federal assumiu as dívidas que o Estado fez com bancos. Em troca, o Rio Grande do Sul paga todo ano as parcelas, como em qualquer contrato de empréstimo ou financiamento. Mas o problema, segundo o governador Tarso Genro, é que os juros cobrados pelo próprio governo brasileiro estão muito altos. Nós queremos atualizar esse pagamento de acordo com os juros atuais. Os juros da época eram 3 vezes mais do que hoje. Conforme o Piratini, do jeito que a dívida gaúcha está, novos investimentos ficam comprometidos porque a maioria deles é feita justamente através de novos empréstimos. O crédito está cortado, é o mal pagador, vamos dizer assim, né? Ou o pagador que já chegou no seu limite, né? Da prestação mensal que ele pode pagar. Se isso não for feito, não tem mais investimento no Estado a partir do ano que vem. A pressão do Estado é pela aprovação de uma lei no Congresso Nacional que diminui esses juros. A mudança ia ser votada na semana passada, mas o Ministério da Fazenda pediu que os senadores esperassem. Na opinião do governo federal, se os juros fossem reduzidos, o Brasil iria perder pontos na avaliação do mercado internacional, porque indicaria que o governo brasileiro não tem compromisso com as contas públicas. Os senadores gaúchos querem a aprovação do projeto. Não é admissível que a prima rica, a União, cobre juros escorchantes da dívida que ela tem com os estados e municípios. É inaceitável isso dentro do princípio federativo. Mentir é quebra de decoro parlamentar. Aí envolve todos os senadores, porque não teve um que discordou desse acordo, líder ou não líder. Quem for eleito para próximas eleições, o ano que vem, se não for alterada essa composição da dívida da União com os estados, o novo governador só vai poder pagar o funcionário. Não vai sobrar um centavo para aplicar em obra nenhuma. São convidados do programa o presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas, Amaury Perúcio. O presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Eugênio Couto Terra. O deputado estadual e presidente regional do PMDB, Edson Brum. E o secretário da Fazenda em exercício, André Paiva. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Ambientes de linha, aqui você vive. E HSM PUC-RS, inovação e qualidade na educação executiva. Pois bem, eu vou começar pelo presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas, até para que nós tenhamos esta visão Brasil. Como é que de norte a sul se tem imaginado o enfrentamento desta realidade? Cada estado tem lá a sua renegociação, mas não somos o único estado a bater as portas até do judiciário, às vezes, ou agora do Congresso Nacional, pretendendo mudar esse quadro. Boa noite, Amaury. Boa noite. Saudando aqui os membros da banca, Eugênio, o secretário André, deputado Edson Brum. Para começar, precisamos dizer o seguinte, quando foi feita a federalização das dívidas, estávamos diante de uma iniciativa de política econômica. O governo federal não podia permitir que estados e municípios produzissem ausência de liquidez, fossem incapazes de pagar os títulos públicos. Se estamos falando de política econômica, a primeira questão que precisa ser colocada é o seguinte:
É razoável, numa ação de política econômica entre entes da federação, que se instituam taxas de juros, 6% de juros reais no caso do Rio Grande do Sul, 9% no caso do município de São Paulo, ou 7,5% no caso do governo do estado de Minas Gerais? Claro que não é. As relações entre entes federativos, e o Brito acaba de citar que as decisões judiciais, inclusive, estão demonstrando que não é razoável uma relação de ganho. O que é juros? Juros é lucro sobre o capital. Então, essa é a primeira coisa que precisamos denunciar. O segundo desenho importante é que, quando foram federalizadas as dívidas, e é bom que se entenda que a dívida do Rio Grande do Sul permanece sendo do Rio Grande do Sul, ela está federalizada, ela está sob uma gestão federal, mas nós respondemos pela integralidade do resíduo acumulado, hoje em cerca de 44 bilhões, e respondemos pelo pagamento das prestações mensais que são subtraídas do Estado. Ora, então nós estamos vivendo um regime de transferência de recursos para o governo federal. Aí entra o ponto de pauta da nossa conversa, que está lá em andamento no Senado da República, o PLC 99. O que ele propõe? Não, vamos renegociar, né? Ontem, na reunião do Conselho do governo aqui do Estado, estava bem grande a faixa, vamos renegociar a dívida. Nós temos dito que temos que refazer a dívida. E refazer para quê? Para instituir retroativamente a aplicação do IPCA, que é a medida correta da inflação. Então, somente isso. O que significaria isso para que o ouvinte possa entender? O projeto propõe o IPCA mais 4% de juros ou a taxa Selic, o que der menos, né? Apurado mensalmente. Ora, se nós assumirmos isso, significa dizer que se o IPCA mais 4% for menor que a taxa Selic, por exemplo, a receita do Estado terá que crescer, do ponto de vista real, 4% ao ano para não acumular resíduos para frente. Se a taxa Selic for menor e o indicativo dela é altista, porque ela começou com 7% em janeiro de 2013 e terminou o ano com 10,5%, portanto, ela sofre a pressão dos rentistas desse país, né, do sistema financeiro que subtrai do Estado recursos públicos e não devolve para investimentos. Então, o que estamos dizendo no essencial? Este não é o único caminho. Agora, para encaminhar aqui minha primeira intervenção, veja só, 40 senadores, no dia 6 de fevereiro, assimilaram uma emenda do senador Randolfo Rodrigues, determinando que se aplicasse o IPCA e, mais do que isso, se fizesse uma auditoria nas dívidas para apurar efetivamente como elas nasceram, por que elas tiveram um crescimento tão grande e se elas são justas ou não. O nosso ouvinte, vamos lembrar que em São Paulo, por exemplo, nesse momento a Procuradoria-Geral da República está indo atrás de recursos que o senhor Paulo Maluf, quando prefeito da cidade, emitia 2 títulos para pagar o mesmo precatório. Um pagava o precatório e o outro remetia os recursos para as ilhas, né, dos paraísos fiscais. Essa dívida, na hora da renegociação, foi inteiramente lançada sobre a responsabilidade do município de São Paulo e, portanto, dos cidadãos de São Paulo. Exige-se uma auditoria lá, até porque já se identificou parte dos recursos que foram transferidos para fora do país. Em Minas Gerais temos situações iguais e no Brasil inteiro precisamos auditar as dívidas. Esta apuração é necessária em nome da sociedade. Então, o que queremos dizer no final da intervenção aqui é o seguinte: não é razoável assumirmos a responsabilidade de uma renegociação que simplesmente abre uma brecha muito pequena para ampliar endividamento. Ela não desconstitui um montante de 44 bilhões acumulados indevidamente contra as finanças públicas do Rio Grande do Sul.
e não nos autoriza a termos recursos próprios para fazermos investimentos. Então, existe outra alternativa, 40 senadores aprovaram a emenda e é hora de exigir responsabilidade para que não diga o seguinte: não, só fizemos isso para impedir que se votasse o projeto original enviado pela Presidente da República. Isto não é razoável, não é comportamento razoável de senadores, e é preciso que a gente abra o debate para dizer, na contramão da grande campanha pública que tem feito o governo do Estado de que essa negociação resolve a dívida pública, estamos dizendo, o mecanismo de assumir 4% de juros, e juros continuam sendo exploração sobre o Estado, continua sendo lucro sobre o Estado, 4% de juros mais o IPCA ou a taxa Selic não é suficiente, não resolve as questões das finanças públicas e não nos autoriza a ter recursos para fazermos investimentos e atender as demandas sociais. Doutor Eugênio Terra, a Jures tem protagonismo acentuado e muito claro de algum tempo, integrando inclusive um fórum de entidades, nesta luta por modificarmos o cálculo daquilo que devemos, para que a dívida se torne pelo menos pagável. É verdade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Brito e companheiros de mesa. A Jures tem integrado, juntamente com uma série de outras associações e entidades, o movimento Dívida do Rio Grande do Sul, vamos passar a limpo essa conta. E lá tem se discutido muito, né, o que fazer, se o interessante é fazer uma auditoria, se teria que fazer a correção da dívida desde o seu primórdio, não só a partir de 2013, como propõe o projeto. O ideal seria, eu não tenho a menor dúvida, que a gente pegasse o IPCA e fosse corrigir a dívida desde 1998, pelo menos. Seria o ideal. E fôssemos estabelecer juros menores ou até sem juros, pelo fato de serem desfederados com a União. Isso seria o ideal, mas a realidade permite isso. Em 1998, quando foi renegociado as dívidas dos estados, a situação era tão caótica que aquilo pareceu uma boa medida. E foi feito para quê? Para que os estados tivessem uma sobrevida e pudessem continuar organizados e impulsionar o desenvolvimento. Hoje a gente vê que o tempo mudou, o tempo passou, melhor dizendo, e a situação é outra. Não se justifica mais ter um índice de GPDI mais 6%. Os juros caíram. Decorreu o tempo. Então, essa proposta de PCA mais 4, vigorando a partir de janeiro de 2013, ainda que seja muito longe do ideal, e eu tenho certeza disso, é o que me parece possível nesse momento. Se aceitar isso, ou se admitir essa renegociação, que vai retroagir a correção a janeiro de 2013, já vai ter uma diminuição no estoque da dívida, e vai ter também uma diminuição no futuro no estoque da dívida e na possibilidade do governo acabar aumentando investimentos através do maior endividamento. Isso que o Mauri fala, e que vai ter que ser necessário que o crescimento real seja superior a 4, admitindo que o PCA seja inflação, a gente tem que ver um ponto assim. O Rio Grande do Sul, eu particularmente não sou favorável, não faço esse discurso que o Rio Grande do Sul está quebrado se não fizer isso. Não, o Rio Grande do Sul é um estado que tem pujança, sabe? Ele tem pessoas capacitadas, é criativo. E no estado do Rio Grande do Sul, se nós pegarmos assim a prévia do IBCR, né, que está sendo feito pelo Banco Central, que é uma prévia do PIB, está prevendo o crescimento do Rio Grande do Sul por volta de 7,6% para 2013. Ou seja, acima da média nacional, que vai ficar em torno de 2,5%, e mesmo que seja os juros de 4%, acima dos juros de 4%, ou seja, vai haver um crescimento real da economia, que a arrecadação também cresce mais ou menos de acordo com a economia. Então, o Rio Grande do Sul não é um estado que está quebrado. Talvez ele não tenha toda a capacidade de investir com esse aumento da receita. Mas não quer dizer que ele vai quebrar se não conseguir. Essa possibilidade de redução da dívida vai abrir espaço para fazer investimentos para quê? Para que se possa ter mais atendimento às necessidades da população. Então a Jures acaba apoiando essa proposta, porque ela abre o espaço para o Estado avançar
no seu desenvolvimento, porque a gente acredita que o Estado, o ente Estado, ele tem que ter um papel de indutor da economia. Então, se a gente consegue que o Estado tenha a capacidade de maior endividamento, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer investimentos, ele vai trazer benefícios para a sociedade na área da saúde, educação, segurança, que vai fazer com que a iniciativa privada venha investir e aumente a arrecadação. Paralelo a isso, nós temos o esforço fiscal do governo, que tem sido grande, já que se reconhecer a nota fiscal eletrônica, aumentou a arrecadação. Então, a gente teve um crescimento econômico e uma diminuição da sonegação, vamos dizer assim, com a arrecadação mais consistente. Então, dentro da realidade que se tem hoje, diz assim, olha, vivemos num mundo globalizado, inegavelmente vivemos num mundo globalizado. Então não há como dizer assim, o Brasil é uma ilha que, apesar de a economia não estar crescendo tanto, mas tem um fenômeno que chama muita atenção no Brasil, é uma coisa que me intriga muito. Às vezes eu abro os jornais e diz assim, o Brasil está mal, cai o comércio, cai tudo, mas o emprego não cai. Pode, às vezes, ter uma diminuição mais lenta, mas o Brasil tem emprego. Isso é uma coisa interessante. Outra, caiu realmente os índices do varejo que está aparecendo no consumo. Mas, ao mesmo tempo, eu ia pegar o dado e esqueci de trazer. Está aumentando a poupança interna. O brasileiro está poupando mais. Então, tem uma correlação assim. Claro que poderia estar muito melhor, há muito mais necessidade, até pela melhora econômica geral do país, e é inegável. Tem mais coisas que têm que ser atendidas. A população passa a ser mais exigente, e ainda bem, é isso que faz o motor do país, do Estado, para ir para frente. Mas dentro dessa realidade, eu acho que essa negociação permite avançar. Acho que não podemos, em conseguindo isso, desistir de continuar lutando, uma revisão posterior, porque o tempo muda, né? Quando se fez em 98, se achou que era bom. Hoje estamos vendo que não serve. Isso aqui eu acho que tem que ser visto como um passo e não como uma situação definitiva e imutável que vai durar até 2028 sem qualquer modificação. Muito bem. Agora a visão do Legislativo. Deputado Edson Brum. Olha, primeiro agradecer o convite, Brito, e saudar os colegas aqui da banca, o secretário André, também o Eugênio da Júris e o Peruso. Nós, na Assembleia, fizemos uma comissão especial para tratar desse assunto, neste mandato. Foi liderado pelo deputado Giovanni Feltz, após, inclusive, uma discussão da UNALE, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas, onde nós tivemos, não só na região sul, mas nós tivemos lá no Acre, com a região norte, tivemos no Nordeste, em Natal, também em Belo Horizonte, fazendo a discussão com os parlamentares e os governos, porque essa é uma preocupação de todos os estados brasileiros. Então, o movimento que está sendo feito aqui, com entidades, associações e com a junção do governo, ela é importante, mas eu gostaria de registrar que o governo do estado entrou tardiamente nisto. Tanto na questão, quando nós fechamos esse ciclo de discussão no país, porque envolve prefeituras grandes como a de São Paulo e governos de estado, o governo Tarso Genro se omitiu da discussão. Nós tivemos com o ministro Manteiga, à época, já tratando deste assunto. E nos surpreende algumas falas do governo do estado do Rio Grande do Sul, quando diz que não vai ter investimento, e há 2 anos, e fez 2 anos agora, inclusive antes nós estávamos falando de Cachoeirinha, há exatamente 2 anos atrás, lá na estação experimental do IRGA, o governador Tarso Genro disse que se não houvesse investimento no Rio Grande do Sul é por incompetência dos seus secretários, porque dinheiro não faltava. Tinha um dinheiro que o governo federal estava pagando da dívida da CE, né, aquela histórica luta que começou lá com Colares lá para buscar aqueles recursos que a União devia para a CE, e que o Estado tinha dinheiro suficiente. Né? E em 2 anos se comprovou que nada mais foi do que uma peça de marketing do governador, e que até agora não disse porque veio, não, a própria questão central da campanha passada, o alinhamento das estrelas, não ajudou. Está aí o governo federal, neste caso, não deixando votar, porque a vontade dos senadores é colocar em pauta o governo que fez pressão nesta última semana, né? Mas principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, sentimos a falta de investimentos, se deve muito à questão do juro, e aí o governo, a União trabalha, no meu modo de ver, como agiota nesse processo,
Não é? Porque se está emprestando dinheiro do BNDES para o empresariado a 2%, 2,5%, 3%, e aí cobra 10%. Cobra 9, 7, depende do estado, depende a negociação que foi feita. Então está trabalhando como agiota e tirando a possibilidade dos estados, entre eles o Rio Grande do Sul, de sobrar um recurso para investimento. Mas é uma pena que o governo Tarso se acordou só agora, na véspera da eleição, tentando usar, no nosso modo de ver, usar isso como peça de marketing, inclusive dizendo que não vai ter dinheiro o ano que vem para investir. Antes disso, disse que tinha. Sobrando, tanto que fez renegociações com categorias do Estado até para 2018. Como é que faz uma renegociação não tendo dinheiro? Isso a gente não entende, não compreende, mas que a gente quer aí somar. A Assembleia tem participado disso, tem ajudado, e especialmente este mandato, independentemente de partido, fez a comissão especial, foi a Brasília várias vezes tratar deste assunto. Secretário da Fazenda em exercício, André Paiva. Eu recolho a declaração do senador Pedro Simon. Ele disse que, se as coisas ficarem assim como estão, quem suceder Tarso Genro, ou o próprio Tarso Genro, se for reeleito, primeiro se for candidato, e em sendo, se for reeleito, não vai ter como acrescentar um tijolo a qualquer ideia de empreendimento, de investimento. Vai pagar a folha e olha lá, se não houver o sucesso em Brasília que se pretende. Primeiro, meus cumprimentos, Brito, para ti e para os demais componentes da mesa, ao Eugênio da Federação dos Tribunais de Contas, ao Eugênio da Júris e ao Mauri da Federação dos Tribunais de Contas e ao deputado Edson Brum. Realmente o que o senador Pedro Simon, que é um homem que conhece a realidade do Estado, falou procede. Nós conseguimos recuperar os investimentos agora nesses últimos anos, justamente porque se abriu uma possibilidade do Rio Grande do Sul contratar financiamentos, e a gente acessou a esses financiamentos em agências internacionais e no BNDES, e pudemos fazer investimentos. Esse espaço de endividamento some, porque a nossa dívida ela tem uma indexação muito forte, a IGPDI mais 6%, e isso faz com que espaços que nós teríamos para endividamento são ocupados por esse crescimento, vamos chamar assim, vegetativo da dívida. Justamente o que o Rio Grande do Sul precisa é que esse espaço de crescimento vegetativo da dívida vire espaço de investimento. Por isso que esse projeto é tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul. E não é só para o Estado do Rio Grande do Sul, é importante também para outros estados da Federação e também para municípios, porque ele permite que as dívidas voltem para um sistema de encargos mais condizente com a realidade atual, a macroeconômica atual do país, com o status dos juros de agora. Lá em 98, quando foi estabelecido esses juros, eram juros compatíveis com a realidade do país naquele momento. Hoje não é mais. É um patamar de juros insustentável, ele faz com que a nossa dívida tenha pouca perspectiva de pagamento, e a dívida, é importante dizer, Brito, ela se associa a outros problemas que o Estado tem de contas do passado. A dívida, junto com a questão da Previdência e com as sentenças judiciais, formam aí um conjunto de contas do passado que hoje consomem quase metade das receitas do Estado. Então é disso que nós falamos. Nos sobra muito pouco espaço do recurso que o Estado tem de receita hoje para investir nos serviços e prestar os serviços que são necessários hoje para a população. A gente paga muita conta do passado, e dentre elas, uma conta importante é essa da dívida. Para que vocês tenham ideia, ela é uma conta hoje na casa dos 3 bilhões de reais. É o que a gente vai pagar este ano. Então, junto com a Previdência, que é algo de mais 7 bilhões de reais, e as sentenças judiciais, algo na casa de 1 bi, nos consome aí algo em torno de 11, 12 bilhões, para uma receita de 24, 25 bilhões que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Então, quase metade do que a gente tem de receita vai para essas contas do passado. Conseguir renegociar a dívida justamente nos abre espaço para que uma parte
do nosso endividamento, que cresceria automaticamente por esses encargos elevados que a nossa dívida tem hoje, se convertam em investimento. Então ele é fundamental. Se o Estado do Rio Grande do Sul não conseguir esse novo patamar de negociação da dívida, ele vai voltar a patamares recentes de investimento muito baixos, patamares baixíssimos, que, vamos dizer, como se disse aqui, não vão inviabilizar o Estado, não. O Estado elegeu uma estratégia de usar a sua receita própria para a máquina, para os seus funcionários, recuperando os serviços públicos que vinham sendo comprimidos justamente por essas contas do nosso passado. Então, se decidiu usar a receita própria para isso e investir com recursos extraordinários, financiamentos que nos permitiram elevar os investimentos do Estado. Eu trouxe algo ilustrativo aqui, Brito, eu não sei se a câmera pode pegar, se pudermos colocar, a faixa azul aqui mostra o que a gente pagou da dívida em cada um dos anos, e a faixa laranja, a menorzinha aqui embaixo, que o Estado investiu em cada um dos mesmos anos, mostrando bem como os pagamentos da dívida são grandes em relação ao investimento do Estado. Então, eles de fato comprometem a nossa capacidade de investimento, e por isso, nessa transição, num horizonte que esta renegociação nos põe horizonte para pagamento da dívida, a gente consegue cobrir investimentos com operações de crédito. E quando chegar ao final, com esta renegociação, ela nos põe num patamar sustentável. Chegaremos a 2028 com uma dívida perfeitamente equacionável. Agora, com o horizonte atual, com os encargos que nós temos hoje, nós chegaremos a 2028 com necessidade de uma nova negociação, porque a dívida ainda chegará elevadíssima, talvez quase nos mesmos patamares que ela se encontra hoje, ou seja, nós ficamos pagando e vamos chegar lá e vamos ter uma dívida ainda muito elevada. O Estado não é credor? Ninguém deve para o Estado? Não, o Estado do Rio Grande do Sul não é credor. É credor dos tributos. Isso, nós temos a nossa base tributária, que aliás temos explorado ela satisfatoriamente, foi mencionado aqui pelo Dr. Eugênio, a questão que nós vimos trabalhando muito forte. Nós vamos ter, por exemplo, nesse ano de 2013, Brito, tivemos um crescimento de 12,6% na receita que o Estado arrecada. Isso significa um patamar de 6% real, foi o maior da região sul e sudeste. E isso é uma aposta que nós fazemos no desenvolvimento do Estado. O crescimento do Estado faz com que a nossa receita cresça e que com isso a gente consiga ajudar na equação tão difícil das contas públicas. Esse mesmo desequilíbrio, que é um desequilíbrio estrutural e que lá no passado, Brito, foi sustentado justamente por endividamento. Essa dívida não surgiu do nada. Esse mesmo problema estrutural das finanças que acontecia lá no passado fez com que os governos usassem do endividamento que era permitido. Tinha uma autonomia muito forte para que os estados se contraíssem dívida mobiliária, e os estados financiavam os seus déficits a partir do endividamento. Depois da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso ficou contido, e os estados, além de não poderem tomar novos financiamentos, pagam essas dívidas do passado, e para o caso do Rio Grande do Sul, isso foi um peso bastante relevante. Muito bem. Estamos apresentando Conversas Cruzadas, mergulhando nesse recorrente exame da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. Não se consegue, e já confirmamos isso na primeira rodada, não se consegue convencer quem apoia o governo em Brasília a deixar votar aquilo que seria a salvação da lavoura. Vamos ao intervalo e já voltamos.